A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, é um prazer novamente estar com vocês aqui agora nesse quarto trimestre das pré-aulas para a classe de jovens. Estamos com um tema, uma temática nova. Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção serão aquilo que nós iremos aprender durante todo esse quarto trimestre de 2024. E eu já sou aqui um privilegiado por Deus de estar com vocês nessas pré-aulas e certamente teremos ensinamentos maravilhosos dentro do livro de Provérbios, ensinamentos práticos para o nosso cotidiano, para a nossa vida espiritual, e certamente Deus irá nos abençoar de uma forma tremenda. Eu quero contar com a sua participação conosco. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal ADC Educacional, acione o sino das notificações e deixe lá o seu comentário. Você que já tem assistido os nossos vídeos, já tem sido abençoado pelas nossas pré-aulas, que ainda não é inscrito, o convite que eu te faço é este: se inscreva no canal, para que todas as vezes que nós fizermos uma pré-aula nova, você seja notificado e receba também as nossas pré-aulas e as nossas orientações acerca da palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao quarto trimestre de 2024 da lição para a classe de jovens, as pré-aulas para a classe de jovens, e certamente o Senhor continuará abençoando a sua vida de uma forma gloriosa. O tema da nossa lição para o dia de hoje, a nossa primeira lição, já estamos aqui com ela no quadro, o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Esse será o nosso primeiro tema para o nosso quarto trimestre que iniciamos no dia de hoje, e certamente teremos de Deus um convite maravilhoso para você, para mim, para todos nós buscarmos a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus vai trazer nas nossas vidas a tranquilidade de servirmos a Deus com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor. O texto do dia diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. A síntese diz: o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Nós iremos perceber isso logo nos primeiros versículos do livro de Provérbios. Nós iremos perceber o cuidado de Deus, a instrução de Deus, aquilo que Deus vai passar de ciência para a vida dos jovens e também para as nossas vidas no nosso trilhar, em conselhos bastante práticos para o nosso dia a dia na presença de Deus. Os objetivos da nossa lição de hoje, a lição de número 1, são 3. Apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios, refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios. O texto que nós iremos, irmãos, prezados irmãos e alunos, que nós estaremos estudando dentro dessa lição de número 1 de hoje, é o texto de Provérbios 1, do versículo 1 ao 7 e do versículo 20 ao versículo de número 23. Algum comentário que nós iremos fazer inicialmente, um comentário geral de Provérbios? No livro de Provérbios, a sabedoria começa com Deus. Sua posição central é aceita em todas as suas páginas. Os sábios, os retos, os justos e os piedosos são equiparados entre si. São aqueles que conhecem o seu Deus e nele confiam e refletem isso através de sua conduta reta e amorosa para com seus semelhantes, segundo princípios divinamente aprovados. É isso que fará um homem reto, um homem íntegro diante da presença de Deus, é quando ele conhece as Escrituras e teme ao Senhor. Porque o princípio da sabedoria, como já diz o versículo 7 de Provérbios 1, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, ou seja,
a origem, o nascedouro da sabedoria na vida do cristão é o cristão temer a Deus, ter o conhecimento de Deus e respeitar a autoridade de Deus aqui nessa terra, na vida dos homens que também são levantados por Deus. Mas falando aqui acerca do texto de Provérbios, nós precisamos temer ao Senhor através da sua palavra. E nós iremos aprender que temor é diferente de ter medo. E nós iremos entender isso. Os padrões positivos e negativos do livro de Provérbios fornecem um valioso teste para a conduta pessoal. Claramente, este livro é subdividido em 3 partes. A primeira, do capítulo 1 ao 9, apresenta e recomenda a sabedoria, especialmente a juventude. Ou seja, o padrão que Deus requer na vida dos jovens e na vida de todos os seus servos é um padrão condizente com a sua poderosa palavra, o temor a Deus, o respeito que nós deveremos ter ao Senhor através das suas palavras, dos seus escritos, de acordo com aquilo que Deus tem deixado para nós dentro da palavra de Deus. Nós precisaremos, se quisermos termos uma vida de retidão, uma vida de sabedoria, uma vida de integridade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós precisamos inicialmente nascer no nosso coração a sabedoria de Deus. Na continuação da subdivisão do livro, a segunda parte vai do capítulo 10 ao 24. Contém um colar de pérolas mais preciosas da sabedoria, geralmente em forma de emblemas ou marcas justas postas, quase sempre sem conexão direta, e cada uma apresentando uma ideia completa. A terceira parte vai do capítulo 25 ao 29. É formada por uma coletânea especial de provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequiel, rei de Judá, em Provérbios 25:1. O final do livro é formado por 3 apêndices, ou seja, anexos, acréscimos ou prolongamentos diferentes, do capítulo 30, do versículo 1 ao 33. Palavras de Agur, capítulo 31, do versículo 1 ao 9. Conselhos de Lemuel, aprendidos por sua mãe, no capítulo 31, do versículo 10 ao 31. O louvor da mulher virtuosa, é o texto que vai falar sobre isso. A introdução da nossa revista, prezados irmãos e prezados professores, assim diz: o que é a sabedoria? Há um manual para como viver? Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família e com a sociedade? Essas questões farão parte deste trimestre em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. O tópico 1 da revista diz: um livro para a vida. Subtópico 1 vai falar: a arte de viver. O livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos. São princípios de fé que confirmam uma experiência de vida justa e reta. Em Provérbios 2, versículo 20 e 21 diz: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. E aqui eu quero abrir um primeiro parênteses para dizer para você uma coisa importante. O conhecimento no livro de Provérbios serão para nós ensinamentos que vão trazer no nosso cotidiano, na nossa vida, em sociedade, em família, seja na igreja, onde quer que estejamos inseridos. O conhecimento do livro de Provérbios nos dará um panorama maravilhoso daquilo que nós devemos fazer, como devemos nos portar, como deve ser a nossa postura diante de todas as situações adversas que poderão vir às nossas vidas. O livro de Provérbios, ele vai nos dar a sabedoria de nós sabermos nos portarmos e também como iremos nos pronunciar diante de situações que virão às nossas vidas. Então esse livro é um livro para o nosso dia a dia,
é um livro para o nosso cotidiano, que iremos implantar na nossa vida como um manual nas nossas vidas de comportamento e de postura que nós devemos ter diante dessa sociedade e também dentro da nossa família, da nossa comunidade e da nossa igreja. Provérbios são ensinamentos práticos para um estilo de vida que glorifica a Deus e ao mesmo tempo traz instruções de como caminhamos prudentemente, cuidadosos, justos e com temor ao Senhor. Provérbios 1,7 já diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso não acontecerá conosco, desprezar o conhecimento e o ensino da palavra de Deus. Por isso eu glorifico a Deus pela sua vida, professor, pela sua vida, aluno, pela sua vida, amigo, que estão comigo aqui neste novo trimestre de 2024, o quarto trimestre, aprendendo acerca do livro de Provérbios, alcançando um futuro feliz e seguro. Nós iremos alcançar esse futuro feliz e seguro pelo conhecimento do livro de Provérbios que estamos estudando, de forma prática, iremos implantar nas nossas vidas. O que é sabedoria? Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. Isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação ou ao conhecimento cultural puro e simples, mas à habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema na vida. É isso que a sabedoria de Deus irá conceder na vida daqueles e daquelas que estarão fazendo parte, fazendo uso daquilo que Deus tem nos entregue. A sabedoria irá nos fazer não só apenas aquele conhecimento, aquelas informações que nós temos adquirido acerca de alguns livros que temos lido, vai dar uma ciência, vai dar um conhecimento, mas a sabedoria verdadeira vem sempre pela leitura da palavra de Deus e da implantação desse conhecimento na nossa vida diária. Ou seja, a sabedoria ela vai acontecer nas nossas vidas, prezados irmãos, quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos acerca da palavra de Deus e também de outros livros que vão ser relacionados à palavra do Senhor. Os livros que têm um costume, que têm algum conhecimento extra, que vão de encontro à palavra de Deus ou que talvez fujam do conhecimento de Deus, eles poderão ser por nós afastados. Quando não traz um conhecimento que vai trazer para a nossa vida um contentamento espiritual, mas que ao mesmo tempo não vai trazer nenhum benefício à nossa vida, não teremos, além de ser apenas um conhecimento para a nossa mente, mas o conhecimento das Escrituras, aqui dentro do livro de Provérbios, trará para as nossas vidas o enriquecimento da nossa alma, o prazer de servir a Deus e muito mais. As pessoas observarão nas nossas vidas uma diferença gloriosa que aconteceu nas nossas vidas através do conhecimento de Deus. Sabedoria é diferente de inteligência. A primeira vem pelo temor do Senhor, que é a sabedoria. E a segunda vem pela absorção de conteúdo lido, visto ou passado por alguém. Subtópico 3. Literatura de sabedoria. Temos alguns livros considerados como sapiencial ou de sabedoria no cânon sagrado, ou seja, nas escrituras, na Bíblia. Quais sejam o livro de Jó, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Provérbios. São literaturas que se preocupam com a sabedoria prática aplicada cotidianamente às circunstâncias da vida, de como devemos nos relacionar com Deus, pais e ao nosso próximo. É por isso que é importante nós termos a leitura desse livro de Provérbios, também dos outros livros, como o livro de Salmo, o livro de Jó também, o livro de Cantares de Salomão, que são livros que vão nos dar ali um panorama das coisas práticas da nossa vida, os costumes que nós vemos na nação de Israel e que poderemos aqui
contextualizar nas nossas vidas, a palavra de Deus ela é muito maravilhosa, ela é muito tremenda, que ela vai se encaixar nas nossas vidas e nós também precisamos nos encaixar principalmente na palavra de Deus. Então esse conhecimento desses livros que nós estamos citando para vocês, o livro de Jó, o livro de Salmos também, o livro de Provérbios que estamos estudando, o livro de Cantares de Salomão, são livros que vão nos trazer ensinamentos práticos para as nossas vidas e que nós iremos ter conselhos de Deus bem práticos para as nossas vidas, para a nossa vida diária, tanto para nós mesmos, para também para os filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor e que assim trarão em suas vidas uma novidade de vida e um aperfeiçoamento nas suas vidas cristãs com o padrão de Deus e que as pessoas verão nas nossas vidas realmente uma diferença. O tópico seguinte, composição e estrutura de provérbios. Subtópico 1 diz, provérbios, autoria e data. Basicamente, podemos dizer que provérbios são ditos e sentenças ou uma máxima que expressa uma verdade geral. No hebraico, a palavra provérbios expressam verdades as quais servem como princípios de vida correta e justa diante de Deus. Tem como autor Salomão. A maioria dos provérbios são de sua autoria. Também temos como coautor o árabe Agur, Lemuel e um outro autor desconhecido. Tem como data provável em 970 a 700 a.C., antes do exílio dos judeus. Esse é basicamente um panorama do livro de Provérbios, a sua autoria, a sua data e aquilo que o livro de Provérbios ele vai expressar basicamente desses conselhos que nós estamos falando para vocês, de conselhos práticos e básicos que vão nos dar uma firmeza de fé ainda maior e uma sabedoria que nós iremos alcançar de Deus para sairmos de talvez de algumas situações na vida cotidiana, em família ou em sociedade. Subtópico 2, a estrutura do livro de Provérbios. Esse livro é um escrito de poesia hebraica. Essa informação é importante para observar muitas imagens que estão presentes no livro. O texto que eu trouxe aqui para vocês, nós vamos agora acompanhar a leitura de Provérbios, que nós iremos observar, diz, grita a sabedoria nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, proferidas suas palavras. Por isso, para fins didáticos, os estudiosos costumam estudar o livro de Provérbios em 3 principais divisões. 1. Discursos. 2. Coleções de provérbios. E 3. Apêndices. O tópico 3 diz convite e chamado à sabedoria. Subtópico 1. O propósito do livro de Provérbios. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Provérbios 1, do versículo 1 ao versículo 4. Esse livro tem um propósito de moldar a vida do homem no que diz respeito ao seu caráter plenamente coerente aos valores divinos. Nesse texto, vemos jovens serem citados. Aqui eu quero dizer uma coisa importante para vocês. Esses são, basicamente, o propósito do livro de Provérbios. É dar um entendimento, é dar a sabedoria, é trazer o ensino verdadeiro do bom proceder, do bom caminhar diante de uma sociedade tão imunda, tão perversa, tão imoral que estamos enfrentando. Seja ela em todos os campos. Na música, nós vemos muita imoralidade, música sem conteúdo, quando eu falo de música secular. Música sem conteúdo, músicas imorais, vemos na cultura, vemos no teatro, vemos em outros segmentos culturais, coisas que acontecem sem nenhuma profundidade e coisas que vão acontecer que vão distanciar as pessoas do convívio de Deus. E a cada dia que se passa, as pessoas parecem que ficam mais emburrecidas com os conhecimentos que são apresentados de forma ligeira
de uma forma rápida que acontece hoje no nosso país, principalmente com os meios de comunicação, com as redes sociais, as coisas que são muito rápidas, as pessoas estão apressadas em muitas coisas e não têm o primor, o desejo e a vontade de se debruçar em bons livros, principalmente na palavra de Deus, em buscar um conhecimento que vai trazer na sua vida um enriquecimento como pessoa e também como servo de Deus, quando nós tratamos acerca da palavra de Deus. Inicialmente, todo cristão, ele precisa ter um desejo imenso de conhecer a palavra de Deus, porque o princípio da sabedoria, como é bem descrito aqui nessa primeira lição, ela vem pelo temor ao Senhor. E quando nós conhecemos as Escrituras, nós iremos ver o Senhor com a sua grandiosidade, com o seu poderio, com o seu governo em nossas vidas, e nós iremos entender que nós, como cristãos, nós devemos ser sábios em obedecer à vontade e à palavra de Deus. Subtópico 2. Tudo começa em Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Não se trata de medo. Os filhos de Deus desconhecem o medo para com seu Deus, mas respeitam-no de maneira tal como filhos respeitam a seus amados pais. O temor do Senhor é culto divino, é reverência, é atenção respeitosa, é confiança filial, é observância dos preceitos divinos em gratidão por sua misericórdia. Princípio é a base, a fonte, é o nascedouro da sabedoria. E aqui eu digo para você uma coisa importante, jovem. Todas as vezes que você estiver na casa de Deus, guarde o seu pé. Ou seja, todas as vezes que você entrar na casa de Deus, é um momento de total reverência. Não somente na casa de Deus, mas principalmente quando chegamos e adentramos aquele templo, aquele local consagrado ao Senhor. Você jovem, você também homem e mulher, precisam ter a total reverência, o respeito às coisas sagradas, às coisas de Deus. O momento do louvor é louvor. O momento de ler a palavra é o momento de ler a palavra. O momento de orar é o momento de orar. O momento de ouvir a ministração da palavra de Deus é um momento de ouvir. Por que eu digo isso para você? Porque muitas vezes o cristão está dentro da igreja e na hora da pregação da palavra ele está lendo, ele está cantando. Ou no momento de louvar ele vai se sentar e vai abrir a Bíblia e ler. Não é esse momento. Ou seja, nós estamos faltando com respeito no culto ao Senhor, na nossa postura como cristão. Então você jovem, você professor vai lecionar também para os jovens, você vai estar passando isso para os jovens. Essa postura de sabedoria, essa postura de retidão dentro da casa de Deus. Na casa de Deus é um local de reverência total ao Senhor. Então os jovens precisam começar a entender desde muito tempo já lá na sua vida cristã, que a casa de Deus é um local de reverência. A casa de Deus não é uma praça. A casa de Deus não é um local de passeio. A casa de Deus é um local de adoração. E a adoração fala de culto. E culto fala de cultuar, fala de cultura. É isso que nós devemos ter na casa de Deus. É uma cultura de obediência. É uma cultura que nós iremos absorver na palavra de Deus de respeito às coisas sagradas. No momento que o homem ou a mulher de Deus está ali se pronunciando, é um momento de reverência, porque o Senhor está falando através daquelas pessoas. Então, nesse momento, é um momento de postura cristã totalmente nossa. Subtópico 3. Escolha a sabedoria. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1, versículo 32 e 33. O livro de Provérbios nos faz refletir que aqueles que se afastam da verdadeira sabedoria estão fadados a morrer em seus próprios desvaneios e desvios, por desfrutarem de aparente sensação de tranquilidade e segurança. É isso que acontece na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas até de um QI muito alto, que tem uma inteligência, que tem muitos canudos, que já tem muitos
faculdades, que já se formou em diversas faculdades ou entrou em universidades e já tem um grau de nível superior já bem elevado, de conhecimento, de informações, mas nós vemos nessas pessoas, muitas delas, não todas, mas muitas delas, que lhe falta sabedoria, que lhe falta o temor de Deus, que lhe falta um culto ao Senhor, que lhe falta a observância verdadeira do conhecimento real e que devemos primar nas nossas vidas, que é o conhecimento de Deus. As informações que nós iremos absorver ao longo da nossa vida nessa terra, ele é muito importante para o nosso crescimento profissional, para a nossa vida como pessoa em sociedade. Irá nos dar uma habilidade em diversas áreas da nossa vida. Isso é importante, é muito importante. Mas o mais importante na vida do ser humano é ele temer a Deus. E quando ele começa a temer a Deus, vai vir a sabedoria em sua vida, porque Deus vai abrir o seu entendimento. Ele passará agora a ter a mente de Cristo, uma mente aberta acerca dos conhecimentos que o Senhor vai abrir um leque em sua vida para o conhecimento de muitas coisas que são insondáveis ao coração do homem e que vai trazer na vida dele um contentamento completo, que vai trazer na vida dele uma alegria completa. Porque muitas vezes um homem tem um conhecimento muito elevado, tem uma sabedoria, não a sabedoria que estamos tratando aqui, mas uma sabedoria de forma humana muito grande, mas lhe falta na sua vida o temor a Deus e que através do temor a Deus vai vir sobre a sua vida paz, vai vir sobre a sua vida tranquilidade, vai vir sobre a sua vida segurança e paz enquanto ele estiver aqui na terra. E a alegria no seu coração será uma coisa perene, não será uma coisa transitória e passageira, será uma coisa permanente na vida daquela pessoa que teme ao Senhor. A conclusão da nossa pré-aula de hoje diz: nesta lição, introduzimos o estudo ao livro de Provérbios, vimos algumas particularidades desse livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite e ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? Quero fazer aqui um convite para você para estar conosco na nossa próxima pré-aula, essa nossa primeira aula de introdução ao livro de Provérbios que estamos estudando e passaremos a estudar durante todo esse quarto trimestre de 2024. Eu quero novamente fazer um convite a você, prezados irmãos e amigos, e também pedir para você se inscrever no nosso canal ADC Educacional para participar conosco dessas pré-aulas. Você que ainda não é inscrito, mas que tem acompanhado os nossos vídeos, eu quero pedir para você se inscreva no canal e certamente você irá receber de Deus uma palavra de direção e orientação para a sua vida. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, que serão ensinamentos práticos na nossa vida cotidiana e que certamente vai trazer sobre a sua vida, prezados irmãos, um contentamento espiritual e uma direção maravilhosa em sua vida ao longo desse trimestre, esse quarto trimestre de 2024. Eu quero contar com a sua participação. Para mim será um privilégio maravilhoso estar com você todas as vezes que gravarmos um vídeo aqui, estar com você, aprendendo também com você e levando para você o conhecimento das Escrituras. Que Deus em Cristo continue te abençoando ricamente no nome de Jesus.